Olá, queridos ouvintes da Rádio Cantate FM, tudo bem com vocês? Aqui Paulo Bispo, com muita alegria, iniciando mais um programa, A Arte do Cuidar. Olá, Paulo Bispo, olá, ouvintes da Rádio Cantate FM. Aqui é Fabi Prado e é um prazer enorme poder estar com vocês mais uma vez. Queridos ouvintes, o programa A Arte do Cuidar tem a intenção de falar, refletir sobre as várias maneiras de cuidar, das várias situações da vida nas quais os cuidados se fazem necessários. E pensando nisso, por ser aí no dia 2 de junho, né? Na verdade foi ontem, o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares, traremos informações importantes sobre o tema no programa de hoje, pois temos aí a certeza de que iremos com isso contribuir com a vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo. É exatamente isso, Bispo. Eu acho que nós precisamos compreender o que são os transtornos alimentares, né? Principalmente porque nós temos uma informação no site do Ministério da Saúde que estima-se que mais de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo estejam em sofrimento com alguma disfunção alimentar. E, infelizmente, esse assunto ainda não é muito divulgado. Com certeza, nós vamos falar sobre isso. Eu vou voltar a citar essa estatística, né, para deixar isso bem claro da importância desse assunto. Mas antes, vou aqui agradecer os nossos patrocinadores, né, nossos apoiadores culturais, na verdade, né, que é o Centro Oncológico de Vita, Ciência, Tecnologia e Humanização unidas para melhor cuidar da sua vida, e também a Associação Peregrinos do Cuidar, cuidando e ensinando a cuidar com amor. Vamos lembrar os nossos ouvintes, né, para seguir as redes sociais aqui da rádio, @CantateFM, e que esse programa Arte do Cuidar pode ser visto aí pelo YouTube e pelo Facebook. Isso aí. Então vocês podem compartilhar, né, esse programa é muito especial ainda que nós vamos de hoje, né, compartilhar aí para os amigos, familiares. Perfeito, perfeito. Então vamos retornar aqui. A Fabiana falou dessa estatística referente aí aos transtornos alimentares, que foi divulgada, né, a nível mundial, dizendo que 70 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno alimentar ao redor do mundo. Se a gente trouxer isso para a realidade geral, global, quanto que isso significa, né? Considerando que o mundo hoje está com quase 8 bilhões de habitantes. Mas vamos considerar, para ficar mais fácil o cálculo aí, que ainda sejam 7 bilhões. Então nós estamos falando que 1% da população sofre com algum tipo de transtorno alimentar. Aí vamos trazer esse 1% para a realidade brasileira, né? Nós temos aí no Brasil, pensando no 1%, 2 milhões e 200 mil pessoas com transtorno alimentar. E aí a gente pode fazer um exercício trazendo para a realidade regional. Sorocaba, 1% da população, seriam 7 mil pessoas. Votorantim, por volta de 1.250 pessoas. E pensando um pouquinho aí na região metropolitana de Sorocaba, que tem uma população estimada aí na faixa de 2 milhões de habitantes, nós estamos falando de 20 mil pessoas na nossa região sofrendo de algum tipo de transtorno alimentar. Sempre levando em consideração que essa estatística dos 70 milhões, ela é baseada no número de casos diagnosticados, né, Fabiana? Isso mesmo, e pensando que a gente nem fala muito sobre transtorno alimentar e as pessoas vão entender sobre isso daqui a pouco, com certeza o número é bem maior, Bispo. Exatamente. Pelo menos não seja nenhum transtorno mesmo, você com o diagnóstico, mas você ter uma relação disfuncional com a comida e com o seu corpo. Com certeza, tá? Então a gente já trouxe para uma realidade numérica que é importante, isso mostra o quanto é relevante essa questão, né? E aí algumas coisas aconteceram de interessante que eu vou passar a bola para a Fabiana contar para vocês, e depois a gente pode falar um pouquinho mais a respeito aí
da importância. O que aconteceu aí, Fabiana? Conte para nós. Tem um fato novo aqui na nossa cidade, um fato muito importante, né? Que o vereador Cristiano Passos, ele percebeu, ele compreendeu a importância desse assunto e o quanto nós precisamos ajudar as pessoas, né? Então, ele criou um projeto de lei, tá, para falar sobre a conscientização dos transtornos alimentares, levou até a Câmara e ele foi aprovado. Então, agora nós temos uma lei aqui na cidade, que é a Lei 12.782/2023, que institui no calendário oficial de eventos do município de Sorocaba a Semana Municipal de Conscientização dos Transtornos Alimentares, sempre na primeira semana de junho. Né? Por quê? Porque o dia 2 de junho é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. Então, agora a nossa cidade de Sorocaba vai ter isso e é muito importante, assim, aguarde, vamos fazer várias coisas esse ano, no próximo mais ainda, né? Então, uma outra questão, eu estava lendo esses dias aí a respeito do 2 de junho, dessa campanha mundial, né, de conscientização, e na matéria que eu estava lendo, eles disseram o seguinte, estava escrito lá o seguinte, que de cada 10 pacientes diagnosticados com transtorno alimentar, tá? Então não é suspeita, tem diagnóstico fechado, ou tem anorexia, bulimia, compulsão, etc. Que você vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Sim. De cada 10 diagnosticados, somente um consegue um tratamento adequado, completo, multiprofissional, eficaz. Então, mais uma informação que traz e reforça a necessidade dessas ações, como a que o vereador Cristiano Passos fez ao conversar. Inclusive, ele, vamos dizer assim, a iniciativa dele partiu a partir de uma palestra, né? De uma palestra sua, né, Fabiana, que ele assistiu. E depois vocês ficaram conversando, debatendo algumas questões, e ele, como é que fala, se sensibilizou com essa questão, ele entendeu a necessidade, né? Levou isso para a Câmara e hoje é uma realidade. E nós vamos ter aí, a partir do dia 2, né? Ou seja, a partir de ontem já iniciou na nossa cidade a Semana Municipal de Conscientização. E eu vou perguntar para você, que é parte disso, que foi também, podemos até... sem exagero, sem falsa modéstia, e assim, né, eu puxando a sardinha pro lado da minha esposa, né, você foi uma das mentoras disso. Qual é o objetivo, Fabi, dessa semana? A primeira coisa, quando você fala, né, de ser mentora, eu tenho uma dedicação muito grande em estudar os transtornos alimentares, né, eu acho que nós vamos fazer um programa ainda contando um pouquinho da minha história com isso, mas levar isso para outras pessoas era algo muito importante para mim. Então, eu estou muito feliz aí com essa semana. E qual que é o objetivo? Realizar atividades educativas. Por quê? Primeiro, nós precisamos compreender que transtorno alimentar não é frescura, não é falta de força de vontade, né? Então, é só comer ou não comer, não é somente isso. Então, a gente precisa falar sobre isso para as pessoas. Contribuir na prevenção dos transtornos alimentares. Normalmente, não todos os casos, mas a maioria deles começa aí na adolescência. Né? Então, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente falar sobre que não é frescura, que não é simplesmente só comer ou não comer, nós poderemos ter prevenção dos transtornos alimentares, porque as pessoas vão ficar atentas ao comportamento delas e ao comportamento de quem está ao redor para ajudar. Porque hoje, muitas vezes, a gente não ajuda, a gente julga. Né? Então, para ajudar, então isso vai trabalhar na prevenção, né? Auxiliar na redução do estigma e do preconceito. Existe preconceito ainda, como eu estava falando. É só ter força de vontade, é só fechar a boca, é só fazer regime. Não, não é. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Facilitar a identificação de sinais e sintomas precocemente, como eu já falei, que isso é importante, o nosso comportamento, a gente ficar atento, né? Lembrando do autoconhecimento e das pessoas que estão ao redor, né? Incentivar a ajuda, a procura por ajuda especializada, tá? Fortalecer a importância de uma rede de apoio. O que é uma rede de apoio? É a sociedade pensando nisso, os familiares, os especialistas, os amigos, toda a população olhando para isso, mas principalmente amigos e familiares, né? Porque a gente não cura o transtorno alimentar sozinho, a gente precisa aí de todo esse acolhimento, tá? Distribuir materiais educativos para a população. Então, esse ano nós teremos algumas coisas, mas no próximo ano muito mais, porque a gente vai ter mais tempo, porque a lei acabou de ser aprovada, então o tempo curto
Então, durante os próximos meses, eu mesmo pretendo fazer muitas coisas nessa linha para ajudar as pessoas aí com transtornos alimentares, né? E o outro mais importante, Bispo, que tem muito a ver com isso que você falou do número de pessoas que não são tratadas, é discutir ações de políticas públicas relacionadas. Porque um transtorno alimentar, ele precisa, no mínimo, de uma equipe de médico, né, psiquiatra, nutricionista e psicólogo especializado. E a gente vai ter que pensar nisso aí numa rede, né, para atendimento. Perfeito, muito bom. Então, aqui a Fabiana acabou de falar para a gente aí quais são os objetivos em relação às ações que serão realizadas no decorrer dessa semana, né, da semana de conscientização, que não devem se concentrar só nessa semana, como você bem disse, você vai continuar depois, não só você, mas outros profissionais que vão acabar aderindo à causa e participando mais ativamente, vão também participar fazendo outras medidas educativas no decorrer do ano, enfim, isso eu acho interessantíssimo. Porém, nós precisamos, já que falamos transtorno alimentar é isso, não sei o que é o transtorno alimentar? Vamos começar com o que gera o transtorno alimentar. A alimentação é o que a gente come. E o que a gente come é comida. É isso mesmo. Eu gosto de, sempre quando eu vou começar a falar desse assunto com alguém ou em palestra, eu gosto de fazer uma dinâmica bem rapidinho e eu vou fazer aqui com você. Tá bom? E aí, isso. Enquanto eu faço com você, os nossos ouvintes também vão estar em casa pensando, né? Perfeito. Fecha o olho 3, 4 segundinhos e pensa aí. O que a comida significa para você? Ninguém tá vendo, mas eu tô de olho fechado. Quem tiver aí, pensa um pouquinho nisso. Qual é o significado da comida na tua vida, para você? Conseguiu pensar? Já passaram os 4 segundos? Já. Pensei sim. O que você veio na sua mente quando você pensou em comida? Bons momentos. Ótimo, reunião, estar com alguém. Sustento. Nutrição, isso mesmo. O que mais? Um amigo, um aliado, algo que eu posso lançar mão em alguns momentos, vamos dizer assim, quando a gente está um pouquinho mais tenso, a gente quer dar uma relaxada, comer alguma coisinha gostosa. Um conforto emocional, um acolhimento, perfeito, né? Perfeito. Eu tenho certeza, Bispo, que algumas pessoas que estão aí nos ouvindo, na hora que pensou um alimento que gosta bastante. E no momento que pensou em comê-lo, já veio a culpa. Porque muitas pessoas, quando pensam num alimento, elas sentem culpa, elas se sentem frustradas. Além de ter isso como o alimento ser nutrição para o corpo, conforto emocional, gostinho de saudade, sabe aquela comidinha que a avó fazia, a mãe, curau a tia? Da minha bisavó. Isso, o curau da sua bisavó. Qualquer pessoa pode fazer um curau, nunca vai ser igual ao curau da sua avó, porque tem todo um contexto né, junto com esse curau, quando você comia, provavelmente era muito gostoso, aquela reunião familiar, né, o momento, provavelmente também não era algo que ela fazia sempre, então era especial quando fazia, né? A comida, ela é usada muitas vezes para nos dar conforto, sim, ela é usada nos encontros sociais, mas a gente vai falar sobre isso. Mas quem estiver aí do outro lado, dá uma pensadinha nisso, no que a comida está significando para você hoje, tá bom? Vamos dar uma continuar? Vamos. Isso mesmo. Vamos lá, então, vamos continuar. Lá. Então, a maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, responde isso, né? Gostinho de saudade, acolhimento, prazer, culpa, recompensa, várias coisas. E outra coisa, Bispo, que eu queria falar com vocês se a comida, na hora que eu pergunto para você sobre isso, ela vieram os vários significados, quer dizer que o alimento, a comida, ela tem mais de um significado. E a gente tem que falar sobre isso. Para entender o transtorno alimentar, nós precisamos entender todos os significados que o alimento tem na nossa vida, tá? E o primeiro dele, vamos pensar, qual é a função primária do alimento? Encher a barriga, para nutrir e para a gente poder sobreviver. Sobrevivência e nutrição, porque se a gente ficar sem comida, o que vai acontecer? Você, como médico, sabe, você vê seus pacientes, né? A gente vai ter energia, nós vamos ter vários problemas e a gente vai acabar não tendo mais vida, certo? Então, a primeira função do alimento é suprir a nossa fome fisiológica. O que é fome? Fome é necessidade de preencher algo. Então, a primeira coisa que o alimento faz é preencher a fome fisiológica do nosso corpo. Mas se há necessidade de preencher algo, ele pode preencher outras coisas, ou não.
Você fala fome, o alimento? A fome, o alimento ele pode ser usado para preencher vários tipos de fome. Mas como eu falei, né? A gente chega em casa, está cansadão, já no caminho do trabalho para casa, você já está pensando, será que tem aquela sopinha? Né? Ainda mais, né? Período de frio no inverno. É isso aí. Ou às vezes uma bebidinha, né? Um drinkzinho, né? Para dar aquela relaxada, enfim. A outra função, é isso mesmo, Bispo, nós vamos falar aí dessa fome aí de como se fosse um merecimento, uma recompensa, um cuidado em casa, né? Trazer para a gente, o alimento ele traz para o povo uma identidade cultural, Bispo, uma sensação de pertencimento, e nós seres humanos gostamos de pertencer a um grupo, né? E o alimento ele também traz essa característica. Então, coisas que nós comemos aqui na nossa região, às vezes em outra região do Brasil já é diferente, em outro país, em outra cultura, de outro modo, né? Então, o alimento, além de suprir, né, de nutrir o nosso corpo, a parte física do nosso corpo, ele também nos traz pertencimento. E isso é importante para nós, tá? Então, vamos pensando em pertencimento, como que a gente sente isso hoje? Nos aspectos sociais, né? Quando a gente está em encontro social, você não falou, de estar com alguém, de comer algo gostoso, numa reunião familiar, seja numa festinha, depois que sai do trabalho, vai tomar um negocinho, comer um belisco. Isso são os aspectos sociais. Então, a gente ali nesse momento, muitas vezes, Bispo, a gente não está comendo porque está com fome. A gente está comendo porque está ali, está gostoso, nós estamos alegres, nós estamos sentindo pertencentes àquele grupo e aquela comida ainda nos traz prazer. Então, a gente tem uma coisa que a gente chama fome social. É um momento que você fica beliscando um monte de amendoim sem estar com fome. Você já fez isso? Eu tô com saudade até de fazer. Então, sabe? Tem aquela amendoim na mesa, você come o primeiro, você tá batendo papo, toma uma cervejinha, quem gosta de cervejinha, e vai, come o segundo, na hora que você vê, você comeu o pote. Você fala, putz, mas eu não tava com fome. Então, porque isso chama fome social, a gente tá envolvido com toda aquela situação e a gente acaba comendo. A comida, ela funciona como parte de um cerimonial, é isso? Isso mesmo. Daquela reunião. Nós então, acostumamos... É difícil a gente ver uma reunião que não tenha um café, pelo menos, uma bolachinha. Isso falando em trabalho. E reunião social em casa, amigos, sempre tem uma bebidinha, uma comida. É uma forma de agradar, né, de receber os convidados, é uma forma de... como é que fala... De continuar o papo, de curtir aquele momento, mas eu pensei numa outra questão até, que não envolve necessariamente grupo, tá? Nós estávamos falando, explicando essa questão da fome social. Eu quando vou assistir um jogo de tênis na televisão, ou quando eu vou assistir um jogo de futebol, é uma delícia você estourar uma pipoca, né? Um balde de pipoca, né? E assistir o jogo mastigando. Então é como se fosse um ritual já. Assistir o jogo, torcer pro time do coração, tem que ter alguma coisa mastigando. Quando você vai no cinema? Acabei de pensar isso, é o meu pensamento. Você vai assistir um filme. Você já compra pipoca, já tá... Às vezes você acabou de jantar, tá com o estômago cheio, mas você senta para assistir o filme e come pipoca assim mesmo. Isso nós estamos falando da maioria das pessoas, mas tem pessoas que não comem também, né, e tem dificuldade, e a gente vai falar ali na frente, mas tem muito a ver, sim. Então, a gente acaba comendo para fazer parte daquele contexto, né? Então, se é um jogo, se é alguma coisa, nós vamos no cinema, a gente quer pertencer àquele contexto, então todo mundo come pipoca no cinema, eu vou comer também. É isso que acontece, né? Depois disso, Bispo, vamos pensar um pouquinho na culinária. Então, a gente estava falando do alimento ele para nutrir, de momentos que a gente come aí por eventos sociais, por uma identidade cultural, pertencimento. Mas o alimento, ao longo do tempo, ele foi tomando outras formas, né? Na culinária, foi feita preparação dos alimentos, ele começou a ser apreciado pelo sabor, pela textura, né? Inclusão de especiarias, ervas, o açúcar, que deixa o alimento tão gostoso e tão palatável, né? Dá vontade de comer, o sal, a gordura. Então, nesse momento, Bispo, nós vamos falar de uma coisa que você falou lá no começo do programa. É o curau da tia, isso era da avó, da bisavó. Então, esse curau da sua avó, bisavó, ele foi preparado de um determinado modo, com todo o jeitinho dela, utilizando os ingredientes que ela gostava, né? Então, quando você sente saudade, você tem uma fome específica. Quando você lembra até do cheiro, se você pensa nisso, vem até aquele gostinho. E a gente quer aquilo.
né? Então, nesse momento, nós aprendemos a comer por prazer, pelo sabor, né? Então, a gente, lá atrás, vamos pensar na época que caçava. Você acha que comia pelo prazer do sabor? Como a da caverna caçava? Não, ele comia porque tinha nutrir o corpo. Comia pela necessidade de se manter vivo. Eu tenho certeza, lógico que não sabia, não nomeava as coisas, não era assim, mas que ele já sentia prazer, de alguma forma. Porque a gente, a hora que nutre o corpo, dá um prazer. O paladar provavelmente era secundário, né? Paladar era secundário. Muitos naquela época comiam a comida crua, né? Matou um bicho lá. Sei lá, matou um... Peixe, pegava, era do jeito que estava, pronto. era isso. Não tinha aquela coisa de preparar como a gente prepara hoje, com técnica, e aí põe tempero e blá blá blá. O cara pegava, punha na boca, mordia, mastigava, engolia, tá nutrido e segue a vida, né? Então isso a gente fala de forma específica hoje, do prazer, né? Então quando você quer a comida de alguém, sabe aquela coisa assim, que nem nós temos o estrogonofe da sua mãe? Que é o estrogonofe todo do jeito dela, a gente já espera, é uma comida específica. Outras pessoas fazem. É o que marca os eventos sociais da minha família. À noite, principalmente, é o estrogonofe. E tinha o brodo da sua avó, lembra? O bacalhau, o brodo da minha avó. Eu tô tentando lembrar aquele doce que eu gosto, esqueci o nome, sumiu aqui. É arroz doce, não? Puta, eu gosto também, mas é o outro lá, o... Canjica. Minha tia também fazia uma canjica fenomenal. E olha que interessante, eu já tentei reproduzir essa canjica, você me explicando como ela era, e eu nunca consegui. Porque sabe por que eu não vou conseguir? Porque ela era específica, era da sua tia, era com todo aquele jeitinho, né? Então, a muitas sua é mais vezes... gostosa. Ai, que olha, um elogio, é bem hein? mais gostosa a sua. Você acertou, assim, no paladar muito melhor. Mas o da minha tia tinha aquela questão todo o contexto. Da gente comer, conversar. Minha tia era professora de história, gostava de sentar, estudar com a gente lá e ficar contando história, fora as piadas e tudo mais. Isso mesmo. Então, olha que tinha um contexto, né? Quanta coisa a gente já falou do alimento, né? Nós já falamos do contexto. Pode, claro. Posso cortar? Claro. Uma vez? Eu estou embalado falar hoje. Semana retrasada, que nós fomos para Portugal, né? Minha bisavó Aurora, que eu citei aqui, o Curau, ela nasceu em Portugal, na cidade do Porto. E nós fizemos questão de ir até a igreja de Santo Ildefonso, onde ela foi batizada. Então eu fui com minha mãe lá, tal, você estava junto, meu pai e tal. Na hora que nós chegamos ali na pia batismal, que nós tiramos foto e tudo mais, me veio na hora as lembranças dela, e uma das lembranças mais fortes foram referentes àquele curau, inclusive até a sensação de estar com o gosto daquilo na boca, né? Então você vê como a comida ela gera lembranças fortes. Muito, ela tem a ver com cuidado, né? Lembra que eu falei no início do programa do gostinho de saudade? Foi isso que você sentiu, né? O gostinho de saudade daquela época. E a comida estava ligada àquela época, então não tem como a gente fugir disso, né? Agora pensa, todos esses contextos, né, da comida. Aí chegou a época lá da Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial? Produção em grande escala. Então, uma comida que antes eu tinha que ir lá plantar, ou eu tinha que, né, cuidar do bichinho lá no quintal de casa e tinha que esperar ele crescer para fazer uma comida, começou a vir em mercados, ter, né, em pacotinhos, aí incluíram vários outros produtos para poder manter isso no pacotinho, né? O que a Revolução Industrial fez para a gente aí com a comida? Ela aumentou a quantidade e facilitou o acesso. Quando a gente fala em facilitar acesso, o que aconteceu depois da pandemia? Depois da pandemia, a gente não podia sair de casa para nada. Tudo começou a ser entregue em casa. Pegava o celular e mandava o iFood trazer a comida. Isso. Então, assim, coisas que antes não eram entregues em casa, agora é. Eu acho que até sorvete você consegue comprar e vem entregar na tua casa, entendeu? Então, assim, comida em grande quantidade, fácil acesso, né? Vamos pensar assim, fácil acesso, que chega rapidinho. Então, não dá tempo, Bispo, nem de você pensar, puxa, estou com fome, preciso caçar, preciso preparar, preciso pegar o franguinho que está lá no quintal, preciso colher a fruta que eu plantei. Não, é só apertar um botão. Em menos de meia hora, muitas coisas chegam na sua casa, né? Ontem nós queríamos um pãozinho para comer com a sopa. Quantos minutos demorou? 10?
10 porque o motoqueiro enrolou. 10 minutos para chegar um pão em casa. Então, olha como isso está tudo envolvido com essa questão do transtorno alimentar e as pessoas vão entender por quê, né? Então, pensando em tudo isso que eu falei, a comida ela tem diversos significados na nossa vida. Ela nutre a nossa fome, ela vem rapidinho pra gente, então não dá tempo nem de eu pensar se eu realmente só tô com fome ou tô entediada, porque às vezes a gente come por tédio, sabia? Ah, isso aí é interessante. Tédio é super importante a gente falar. Muitas vezes a gente tá lá, putz, não sei o que eu quero, eu acho que eu tô com vontade de comer um docinho, eu tô sem fazer nada. Tédio é um dos motivos que faz mais a gente comer. Aí você vai na geladeira. Abre geladeira, fecha a geladeira. É criar uma atividade mastigatória. E hoje uma atividade mastigatória, eu aperto o botãozinho do iFood, espero, pego, como e tá às vezes sem fome, né? Outra coisa, a comida, ela é para um momento de diversão, como nós falamos, ela também significa forma de você presentear, de você cuidar de alguém. Quantos namorados chegam com a caixinha de bombom para agradar? Quantas vezes nós mesmos já presenteamos as pessoas com comida? Porque a gente sente que está cuidando dessa pessoa, né? Que está agradando. Então, a gente pensa no que a pessoa gosta, vai lá comprar. Tá vendo que o alimento não é algo tão simples, só alimento? Que comer não é algo assim, só come ou não come? Não, gente, tem muita coisa envolvido. Tem aquele momento que a gente está meio triste, você fala, puxa, eu acho que um bombonzinho agora ia cuidar de mim, e ele cuida naquela hora. O problema é o que vai acontecendo a longo prazo, né? Trazendo alívio, né? Ele traz alívio, muito alívio, um alívio rápido, né? Porque você pode até falar aí como médico, o que acontece quando eu coloco para dentro aí uma quantidade de açúcar, eu aumento dopamina, uma sensação de prazer, né? Os neurotransmissores, né? Tem um aumento e eu tenho aquela sensação de prazer que vem rapidinho. Só que ela cai também bem rápido, né? E depois do prazer, muitas vezes, para algumas pessoas não, tá? Não vem culpa, não vem nada, mas para muitos vem. Vem culpa, vem frustração, vem vergonha, e é disso que a gente vai falar aqui sobre transtornos alimentares. Perfeito. Então, nós entendemos aqui o significado da alimentação, né? Então, nós vamos seguir com o programa depois desse intervalinho. Já foi? Já Nossa, foi o quê? Já deu então a hora? Deu a hora. Nem comecei a falar. Não, mas deu a hora do intervalo. Vamos esticar o corpo, fazer um xizinho, voltar daqui a pouquinho. E, por favor, pessoal, espera para dar aquela beliscada. Não passa na geladeira e belisca agora, não. Espera a gente ouvir mais sobre o programa, tá bom? Até mais.